Boa noite, galera. Boa noite. Eu espero que estejam todos bem, ok? Bom, a gente estudou, né, durante todas essas aulas, e aí vocês realizaram a prova no domingo passado, e aí a gente vai comentar um pouco sobre a prova, ok? Sobre as questões, a gente vai fazer a prova juntos, eu vou comentar as questões com vocês. É, hum, e aí, né, a gente vai seguir a aula de hoje assim, ok? A gente durante toda essa aula vai comentar a prova, ok? E vai falar um pouquinho sobre as questões, né? Sobre algumas dúvidas de vocês e tudo mais. Bom, acredito que vocês assistam a live, ok? Mas aí qualquer questão a gente comenta, né? Em momento posterior. É, importante eu frisar isso daqui que eu fiz, dei uma olhada na prova, né? E fiz a prova, fui dando uma olhada nas questões. O gabarito oficial, se ele ainda não saiu, ele vai ser nos próximos dias, que eu estou comentando aqui com vocês, né? É, pode ter ali essa margem de erro, tá? Visto que não é o. Eu fiz aqui, eu mesmo fiz o gabarito para vocês, e aí, se comparado, né, o gabarito oficial, pode ter, sei lá, alguma questão anulada, ou algo, né, que é típico de concurso, de acontecer. E aí a gente vai comentar aqui, ok? Todas essas questões, né? Temos das questões 73 a 96 de língua inglesa. Eu vou começar a espelhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Temos questões de texto, gramática, e a gente vai dar uma olhada aqui certinho. Bom, vamos lá. A gente tem as questões de 73 a 96, né? Os últimos cadernos, ou as últimas questões do bloco de cadernos, referente, né, à língua inglesa. Bom, vamos lá para a questão 73. Opa, nós temos aqui questão 73 a 96. Read the text and answer the question 73, 74 and 75, né? Nós temos ali aquela mesma dinâmica que eu já passei para vocês, que eu já mostrei para vocês, de um texto só sendo referente a várias outras questões, né? A gente já começa nossa prova assim, daquele mesmo molde que a gente havia conversado já. So, vamos lá. Galera, uma coisa que eu já falei para vocês que eu acho que eu não quero fazer aqui, né, nesse momento de correção, a gente pode comentar sobre o texto em português, mas eu não quero fazer tradução palavra por palavra, parágrafo por parágrafo, porque de fato ali, né, é o seu conhecimento na língua inglesa e se eu começar a traduzir aqui, não vai ser da mesma dinâmica que vocês vão fazer ou que vocês fizeram na prova, ok? Então, vamos manter aqui o inglês, ok? E aí a gente faz os comentários em português, obviamente, mas vamos manter a leitura sem esse vício, né, da tradução. So, the Brazilian Air Force, FAB, brought much needed medical assistance to communities along the Negro River in the cities of Moura and Barcelos in the state of Amazonas. The Logistic Health and Operational Quartermaster Employment Campaign Exercise Excelsior, May 26 June 4, assisted some 600 people day, exceeding expectations, the FAB indicated. To provide medical care, FAB set up a field hospital H camp, which offered access to the following specialties: orthopedics, which offered access to the following specialists. I'm sorry, orthopedics, pediatrics, gynecologic, clinical medicine, dermatology, proctology, physical therapy, and dentistry. Other services available included physiological care and social religions service. FOB first needed Larissa Cardozo Alvin Lima, a gynecologist and obstetrician who participated in the exercise, told Diálogo that mobilizing and assembling a hospital with several specialties, as well the coordination required in each city, showed the complexity of the activity. We had three
offer the material and equipment that would be necessary in the services so that nothing would be lacking. And so they could result no matter the situation. Okay? First, little Larissa Alvin said, Excelsior had the participation of 51 military personnel, in addition to more than 50 service members involved in transportation, logistics, and service delivered in the region. According to the first literary Larissa Alvin, Excelsior also provided training and allowed for the various teams involved to work together, including several military organizations of the Brazilian Air Force. Ok. Bom, a gente tem esse texto aqui, ok? Um texto complexo, né? Um texto que fala sobre a Força Aérea Brasileira, né, que trouxe medicamentos, né, para comunidades ali ao redor do Rio Negro, né, nas cidades de Moura e Barcelos, né, lá no estado do Amazonas. E aí também fala sobre é, que a Força Aérea Brasileira, né, estruturou hospitais com ortopedistas, ginecologistas, né, pediatras, dermatologistas, ali naquela região, né? E aí a gente fala um pouco mais sobre isso também ao longo do texto. Bom, e aí a gente tem a questão 73, ok? Que é a nossa primeira questão, que diz o seguinte: According to the text, the main goal of Brazilian's Air Force exercise Excelsior was... Bom, de acordo com o texto lido, né, qual era o principal objetivo da Força Aérea Brasileira, né, de acordo com o texto? A. To test new equipment in the Amazon. B. To construct permanent military bases in the Amazon. C. To perform military defense training in remote regions. Or D. To deliver medical and social services to isolated communities. Bom, a gente tem aqui a resposta que é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Que condensa justamente isso que eu acabei de falar. O principal objetivo, né, da Força Aérea Brasileira ela era a letra D, a letra D, to deliver medical and social services to isolated communities, ou seja, entregar, né, serviços médicos e sociais, né, a áreas isoladas, a comunidades isoladas. E aqui, olha, né, por mais que talvez vocês ainda não entendessem o texto na sua plenitude, a gente tem aqui, olha, logo no início, né, dos dois primeiros parágrafos, né? Much needed medical assistance to communities along the Negro River, né? A Força Aérea Brasileira, né, trouxe, né, assistência médica a comunidades, né, ao redor do Rio Negro, né? To provide medical care, aqui no segundo parágrafo, né? Para providenciar cuidados médicos. Então, essas deixas aqui no texto indicavam justamente que a resposta certa, né, era a letra D, né? Para entregar serviços médicos e sociais a áreas isoladas, a comunidades isoladas. Essa questão foi feita ali na interpretação de texto, né? A gente já sabia que isso ia acontecer. E aí a gente tem a 74, ok? E a gente tem o seguinte, 74. According to the text, choose the correct answer to the question below. Então, de acordo com o texto, ok? Outra questão aí que a gente vai ter que se debruçar no texto. Choose the correct answer for the question below, né? A gente precisa marcar a resposta correta para a questão abaixo. What challenge did First Lieutenant Larissa Cardoso Alvin Lima highlighted regarding the operation? Né? Bom, qual o desafio, né, que teve ali a Larissa Cardoso, né, na hora de comandar essa operação, né, regarding the operation? Bom,
Tivemos poor reception by local communities. B, inadequate funding for the government. C, limited number of medical professionals available. Or C or D, the complexity of planning and coordinating the mobile hospital. Bom, qual era a maior dificuldade ali que ela teve na hora de, de, de comandar, né? E aí a gente tem aqui o seguinte, olha. Ah, bom, e aí a gente tem o texto, né, que fala que ela teve, né, uma equipe, né, que ela teve, né, que mobilizar, né, todos esses recursos ali para o hospital. E aí, galera, we had to go through a plan to the material and equipment that would be necessary in the service, so nothing would be lacking, and so that we could resolve no matter the solution, né? E esse texto aqui, em linhas gerais, ela fala, né, que ela teria, né, que, que providenciar, né, que planejar todo o material e o equipamento necessário para que nada faltasse, né? Então, o maior desafio dela está aqui na letra D, né? The complexity of planning and coordination the mobile hospital. Então, ela tinha, né, esse desafio, a complexidade de planejar e coordenar, né, o hospital móvel. Letter D também. Vamos lá. Bom, vamos para 75. 75. According to the text, deixa eu só ver se alguém entrou na live aqui, mas eu acho que não. Não. Bom, vamos lá. Para 75. According to the text, besides medical care and additional services provided during exercise were. Bom, de acordo com o texto, né, além dos cuidados médicos e dos serviços adicionais, além dos serviços médicos, qual eram, né, os serviços providenciados durante, né, o Excelsior? Quais foram? Nós temos military training and recruitment. B, legal advice for immigration support. A gente não viu nada disso no texto. C, agricultural and environmental workshops. Também não. And psychological, social and religious. Isso a gente, né, deu ali uma olhada no texto, viu que a letra D também, né, se encaixava ali para esses cuidados, né, que foram oferecidos, né, pela Força Aérea Brasileira, né, de apoio psicológico, social e também religioso. Bom, vamos lá agora para 76. Bom, the excerpt. Excelsior had the participation of 51 medical military personnel. The word personnel means... Bom, e aí a gente tem ali uma questão que envolve o texto, mas o que a gente precisa ali, ok? Para dar uma olhada, para conseguir responder a questão, é o seguinte. É o que está ali já no enunciado. A gente tem o seguinte: The excerpt, Excelsior had the participation of 51 medical military personnel. Bom, e aí, the word personal means, a palavra personal means A, groups of people working in an organization. B, emergency vehicles. C, military equipment. Or D, oh, I'm sorry. Or D, medical supplies. Bom, personal significa, né? Letter A, groups of people working in an organization, né? Grupos de pessoas trabalhando em uma organização, né? Então, galera, se você, né, não tinha ouvido falar na palavra personal, né? Vamos tentar lembrar aí daqueles que a gente estava estudando os substantivos, ok?
Porque nos substantivos a gente tinha, né, a palavra person. Ok, a palavra person significa pessoa. E a palavra people significa pessoas, quando a gente estudou o plural, né, e o singular. Personal justamente significa pessoal, né? Um grupo de pessoas trabalhando em uma organização. Então, se a gente fosse pelo menos numa dedução ali, a gente teria que pensar um pouquinho assim na palavra person, ok? Para a gente tentar ali seguir um caminho da resposta correta. Bom, ok. Nós temos agora, né, mais um texto, ok? Nós temos muitos e muitos e muitos e muitos textos. Ok, vamos lá. Ahn, bom, deixa eu ver aqui. Ok, so guys, in life, bom, o texto se chama Be Persistent in Whatever You Do. So in life, always feel the urge to do something great and achieve success. These urges are different for each one of us. For some, it might be working hard to get a business up and running, and for some like me, it can be something as simple as writing 3 articles per week. So we all feel like we are good at something, and therefore we should focus completely on it to achieve success. What happens next? We start, we fail, we get tired, and in the end, we give up on these tasks completely. E aí temos um gap, experienced a lot of in my life, and I believe that almost everyone has at some point in their life. But the question is, why do we give up on things? It is because we are not as good as them as we thought, or is it because we failed everything achieve them? The answer to the problem of giving up on things is we lack persistence. Bom, e aí um texto que fala sobre uma pessoa, né, comentando aqui um texto em linhas gerais, que ela fala, né, que a gente precisa ser persistente em qualquer coisa que a gente faça, né, que a gente na vida tem essa necessidade, né, de ser bem-sucedido em algo e que essa questão, né, de ser bem-sucedido, ela vai variar de pessoas para pessoas, né, que tem pessoas que querem ser bem sucedidas na frente de negócios, comandando um negócio, para ela, por exemplo, é uma tarefa simples, né? É uma questão mais simples de se sentir realizada, né? Que justamente vai falando, né? Por que, que a gente desiste das coisas, né? Porque a gente tem falta de persistência, né? Porque a gente falha e às vezes não quer voltar atrás, and so on. Well, e aí nós temos aqui. Uh, choose the correct alternative to replace the underlined word in the text without changing the meaning. Bom, a gente precisa escolher aqui uma alternativa que mostra, né, a questão a palavra sublinhada, ok? Que a gente precisa substituir essa palavra sublinhada do texto sem fazer com que ela perca o sentido. Então a gente tem aqui, né, o texto. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá no texto. Ok, palavra sublinhada. Vamos lá. Urge. Urge, né? Ela é um cognato, uma palavra parecida com o português que significa urgência, que significa desejo, né? E aí a gente tem que substituir dentro dessas alternativas aí uma palavra que a gente possa, né, trocar de significado e que ela mantenha o significado original. Então vamos lá. Meu computador aqui está travando. Ah, bom, nós temos aqui A, fear, B, desire, regret and complaint. Urge, a urgência, o
o desejo, né? A manifestação. Bom, qual dessas palavras aqui, né, a gente poderia colocar aqui sem ter, né, sublinhar sem ter uma troca de significado? Fear significa medo. Será que necessariamente a gente está falando a gente está falando de medo durante o texto, né? Mas será que essa palavra necessariamente fala ali sobre o medo? Desire, desejo. Será que urge e desire, eles poderiam ter, né, significados equivalentes? Eu acredito que sim. Regret, se arrepender. Será? Todos nós temos o arrependimento de ser bem-sucedidos? E complaint, todos nós temos a reclamação de ser bem-sucedidos? Não. Então a resposta certa, galera, na 77 é a letra B, ok? Onde desire e urge podem ser substituídos, ok? Sem uma troca de significado. We all have the urge. Todos nós temos a urgência, né? Todos nós temos o desejo, ok? Nesse caso aqui, a urgência, né? A urgência que está ali aplicada no contexto do texto, né? Tem a ver com a urgência de alguma coisa, com o desejo de alguma coisa, ok? Bom, e aí a gente tem a 77, eu estou marcando aqui as questões que eu já fiz, ok? Por isso que às vezes eu estou aqui com um papelzinho. E aí a gente tem a 78. Vamos lá. Choose the correct alternative to fill in the blank in the text. Bom, nós temos um blank aqui, né? Na hora que eu estava lendo com vocês, eu estava vendo o blank, né? Bom, e aí nós temos espaço, experienced a lot in my life, and I believe that almost everyone has. Bom, espaço, experienced a lot in my life. Bom, o que pode completar esse gap aqui? Bom, were a gente já sabe que não daria, né? Porque se a gente fosse completar no present, no past simple, seria I was. A gente sabe disso. Tem um were, a gente pode, né, descartar. Have, ok? Pode ser, né? Porque a gente está falando do present perfect, ou seja, algo que pode ter acontecido no passado, mas não tem um tempo específico. A pessoa ali não está especificando algo, né, da sua vida. O momento da vida que aquilo aconteceu. Had, poderia ser? Poderia, né? Mas I had experienced this a lot in my life. Não faz sentido porque aqui a gente já está falando do passado, ok? And was. Faria sentido? I was experienced. Pela estrutura da frase, não daria certo. Então, o que mais, né, se aproxima aqui do que o autor quer dizer é que alguma vez na vida ele já algo na vida dele ou dela. Então, galera, a gente tem aqui I have, ok? Que mostra justamente, né, no present perfect, né, que ela já passou por isso uma vez na vida dela. Ela falou quando? Não, né? Então por isso a gente tem o verbo, né? O verbo auxiliar have, né? Assim como eu já falei para vocês, todo tempo verbal em inglês vai ter um verbo auxiliar. Então aqui na 78, né? A resposta é a letra B, have. Ok. Bom, vamos lá para 79. Vamos lá. 79. According to the text, choose the correct alternative to the question below. Né? De acordo com o texto, vamos escolher a resposta, né, alternativa correta para a questão abaixo. Bom, what does the author suggest which is needed to avoid giving up on tasks? Bom, o que o autor ou autora, né, sugere, né, como uma alternativa ali para escapar, para escapar do... Não é bem escapar, avoid, mas para prevenir, isso. Para prevenir, né, a vontade, né, de desistir das tarefas. O que o autor sugere no texto? A. Faster results. B. More talent. C. Persistent. Or D. Less effort. Bom, o autor, né, ele fala todo o tempo que nos falta
persistência. The lack, né? Até na última parte aqui do texto, né? Ele fala assim, olha, the lack of the answer to the problem of giving up things is we lack persistence, né? O problema, né, pelo qual a gente sempre desiste da coisa é a falta de persistência. Então, automaticamente, ele sugere que a gente tenha o quê? Persistência, na hora de não desistir das tarefas, ok? Então, a 79 ficou com a letra C, ok? Question 80, vamos lá, questão 80. According to the text, choose the correct answer to the question below. Então, de novo, a gente vai ter que se debruçar lá no texto para escolher a resposta certa. Ok? According to the text, choose the correct answer for the question below. Bom, what does the process of giving up usually happen? How does the process of giving up usually happen? Bom, como que o processo de desistência geralmente acontece? E aí a gente vai ter que voltar lá no texto, no que a gente pensou, no que a gente ponderou, né? E aí a gente vai ter A. We lose interest as soon as we fall. B. We succeed quickly and then stop trying. B. We never actually started pursuing our goals. Or D. We started motivated but eventually fail and give up. Bom, né? Será que a gente perde o interesse, né? E logo a gente falha? Será que, né, nesse processo a gente perde o interesse, a gente falha de acordo com o texto? Será que a gente é bem sucedido rapidamente, depois a gente, né, para de tentar? Ou se a gente nunca, né, de os objetivos, a gente, né, falha e aí vai desistindo. O que do autor, né, é a letra D, a letra D, que a gente começa motivado, mas eventualmente, né, a gente falha em alguma hora, que é comum acontecer, e aí a gente acaba desistindo das coisas, né? É exatamente essa ideia que o autor traz, ok? E aí a gente tem a letra D também, né? Como uma das alternativas. Né? Até agora, no meu gabarito, né, no nosso gabarito, deu muita letra D. Ok. Bom, read the text and answer the questions 81, 80, 82, 83 and 84, ok? Muitos textos, ok? E aí a gente vai dar uma olhada aqui nesses textos aqui. Vamos lá. Three astronauts returned to Earth after 6 months on China's space station. So, three Chinese astronauts landed back on Earth on Wednesday after 6 months on China's space station. The crew's landing module came slowly after separating from the return vehicle, descending on a red and white parachute in Dafeng in China's northern inner Magnolia region on the edge of Gobi Desert. Their return had been delayed by a day due to strong winds and low visibility. The area is prone to sandstorms this time of year. The astronauts e aí, de fato, né, não é um nome em inglês, então, the Kai Shizhu, Song Lingdong, and Wang Hus were launched to the Tiangong Space Station in October, and they were turned over control of the station Tuesday to the new crew that recently to replace them. The Shenzhou 20 that brought the new crew also carried the equipment for the space life sciences, microgravity physics, and new technology for the space station. The three Chinese astronauts have carried out experiments and improvements to the space station during their time in space. The space agency has landed an explorer on Mars and rover as far outside of the moon. It aims to put a person on the moon before 2030. Well, okay. Let's go
to the question 81. So, vamos lá. According to the text, guys, according to the text, the pronoun it, okay, refers in the sentence aims to put a person on the moon before 2030. It refers to, bom, de acordo com o texto, né, o pronome it, a gente já viu que o pronome it é usado para coisas, para objetos, para animais, ele se referencia ao quê? Né? Na frase que mostra, né, que isso, né, almeja colocar uma pessoa na Lua até 2030, né? Até antes de 2030. Se refere aqui a the Space Agency, a agência do espaço. B, the country, o país. C, a person, uma pessoa. D, a rover. Rover, né, é um veículo espacial, ok? Bom, o que a gente já descartaria aqui, né, seria a letter C, person, pessoa, né? A pessoa não poderia, né, ter usado esse pronome, justamente porque o it, ele não se referencia a pessoas, ok? Ele se referencia a coisas, objetos, né? E aí, a gente tem aqui a última frase. The Space Agency has landed an explorer on Mars and a rover on the far side of the moon. It aims to put a person on the moon before 2030. Ok? Então, it, olha só, o it aims to put a person on the moon before 2030. It aims to put a person in the moon before 2030. O it aqui se referencia ao rover, ok? Ao veículo espacial, né? É o substantivo que está mais próximo da palavra, né? E lembrem-se que um pronome substitui um nome. Então, a gente está falando sobre o rover, né? Que é um veículo especial, o veículo espacial, ponto, né? Ele, né, almeja colocar, mandar uma pessoa para a Lua até antes de 2030. Então, o it se referencia ao rover, ok? Ao veículo espacial. Bom, vamos lá. 82. Vamos lá, estou marcando aqui, ok? Tudo que eu fiz com vocês. A 81, né? 81 e 82. Espera aí. Opa, que eu estou me perdendo aqui, que está muito claro. 81. Vamos lá, 82. Agora. So, according to the text, choose the correct answer for the question below. Né? De acordo aqui com o texto, né? Escolha a resposta correta, né? Para o questionamento abaixo. Why was the astronaut's return delayed for a day? Bom, porque a chegada dos astronautas, né? O retorno dos astronautas foi antecipado para um dia. Por quê? Bom, A, the cruise landing module. B, parachute. Bom, vamos dar uma olhada aqui no texto, né? Ó. Ok, a gente já tem aqui, ó. Né, a pessoa que fez essa prova, ela marcou, né? Aqui no segundo parágrafo. The cruise landing module came down slowly after separating from the return vehicle, descending on a red-white parachute in Danfang, in China's northern Inner Magnolia region on the edge of Globe Desert. Their return had been delayed by a day due to strong winds and low visibility, né? Então, o retorno deles, né, foi antecipado não, atrasado, né, por conta, né, de fortes ventos, né, e baixa visibilidade. Então, a gente tem aqui na 82,
Vamos ver aqui. No 82. Né? About the weather conditions, letra C, né? As condições climáticas que atrasaram o retorno deles. São 82 e a gente tem a C. Vamos lá, que fala justamente sobre isso. Vamos agora para a 83. Vamos lá. De novo, according to the text, choose the correct alternative. Bom, de acordo com o texto, vamos ali escolher a alternativa correta, ok? Astronauts spent under 170 days on China's space station. Letter B, astronauts increased the quality of space station. C, China's space agents has put a person on the moon. Or D, China's space program hasn't grown recently. Bom, na letra B, né, a gente tem aqui um texto que fala justamente, né, do crescimento, da qualidade da estação espacial, né? Que aí tá um texto falando sobre, enfim, viagens de astronautas, né? E, né, quanto eles ficaram lá. E aí a gente tem, né, a letter B, ok? Como a resposta certa, né? Astronauts increased the quality of the space station, né? Os astronautas, eles, né, cresceram, né, a qualidade da estação espacial. É justamente, né, isso que o texto, né, fala, né? Como, por exemplo, aqui, the Shenzhou 20 that brought new crew also carried the equipment for space life science, microgravity physics and new technology for the space station, né? Essa daqui é uma das partes do texto que ele fala justamente, né, que o Shenzhou 20, né, que trouxe uma nova equipe, também carregou equipamentos, né, para a vida espacial, né, como microgravidade, né, física e novas tecnologias para a estação espacial. Então, se a gente tem um trecho que fala justamente isso, mostra que a estação espacial, ela fez o quê? Ela cresceu, the increase, ok? O crescimento. Na 83, né? Na letra B, né? Que os astronautas cresceram, né? A qualidade da estação espacial. Ok. Então a gente fecha 83 com a letra B. Vamos lá. 84. According to the text, the underlined word crew can best be replaced by... Bom, então, de acordo com o texto, a gente tem aqui a palavra crew, ok? Sublinhada. A palavra crew, ela se refere aqui. Lembrando, galera, que crew significa equipe, né? Quando vocês vão, por exemplo, a shows, né? Eu pelo menos vejo, ou pessoas trabalhando em algum setor cultural, está escrito crew. Crew significa equipe. Bom, e aí vamos lá. A palavra crew, que significa equipe, né? Ela está se referenciando ao quê? Equipment, equipamento. Astronauts, astronautas. Vehicle, veículo. Station, estação. Como a palavra crew, né, significa equipe, a gente tem a letra B, ok? Como resposta certa. Ela se refere justamente aos astronautas, ok? A equipe, que é a equipe? Dos astronautas, ok? E aí a gente tem uma palavra aqui que felizmente ou infelizmente, vocês teriam, né, que saber a tradução dela. Bom, e aí a gente vai para a nossa próxima questão. Vamos lá. 85. Ok? Faltam cerca de 10 questões aí para a gente ver. E aí uma questão, galera, que vai cair naquele substantivo contável e incontável, né? Choose the correct alternative to complete the sentences. I don't have espaço, quase que eu falei resposta. Information about the upcoming event. I don't have, e aí nós temos um gap, information about the upcoming event, né? Eu não tenho espaço, informação, né, sobre o evento futuro. A information. B, an information. C, much information ou many information. Bom, galera, de acordo com a gramática da língua inglesa, a palavra much, ela é... a palavra much, ó. A palavra information, ela é incontável.
Okay, because you have some information, okay? You can have some information, you can have much information, ok? É igual aquela lá do money e do time que a gente viu, ok? Que são palavras que acabam não sendo contáveis, né? Então, de acordo com a língua inglesa, você não pode contar uma informação, duas informações, três informações, ok? Então, a palavra, né, que se adequa ali à resposta é I don't have much information about the upcoming event, ok? Eu não tenho muita informação sobre o evento futuro. Então, much. I don't have much information, ok? About the upcoming event. Bom, 86. Well, choose the best answer to fill in the blank in the sentence below. Bom, nós temos aqui, ok, uma frase e que ela precisa ser completada, ok? Bom, eu acho que aqui eles foram, né, o pessoal que fez a prova ficou bem querendo fazer uma pegadinha com vocês, ou quiseram dificultar algo que aparentemente era fácil, enfim. Acho que eles poderiam ter sido mais bondosos, né? Dar essa questão para vocês. Nós temos aqui, if I worked properly, I, espaço, in a better position. Bom, a gente tem aí as conditionals, né, que a gente já vinha estudado, né, há um tempinho. E aí, galera, é o seguinte, nós temos if I worked properly, I, espaço, in better position. Né, se eu tivesse trabalhado, né, apropriadamente, eu, espaço, em uma melhor posição, ok? I won't be, não daria. I will be, se eu tivesse trabalhado a condição. C, were. If I worked properly, I were in a better position. Não faz nem sentido. Or D, I be in a better position. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, galera. O D, o apóstrofe e o D aqui, ele é a mesma coisa do would, ok? Então, I would be, ok? Eu estaria. I be, ok? Eu senti, né, que quando eles fizeram essa contração, né, I be, eles quiseram ali jogar como uma piadinha para você, uma piadinha não, uma, uma questão, como é que a gente fala, gente? Uma questão, uma pergunta, ok? Não uma piadinha para vocês. Então, I, uma apóstrofe, é a mesma coisa que would, ok? Então, a gente tem aqui a questão 86, né? A questão 86 é uma questão de uma conditional, ok? Will be a conditional é if I worked properly, I will be in a better position. I will be, ok? É uma situação hipotética, ok? Então, o mais provável aqui da gente ter como resposta é a letra D, onde o D significa would. If I worked properly, I would be in a better position, ok? Uma situação mais hipotética. Se eu tivesse trabalhado apropriadamente, eu estaria, ok? Numa situação hipotética, eu estaria, ok? Em uma posição melhor. O will be, por exemplo, não pode ser porque aí já dá uma ideia mais concreta, ok? E aqui já a ideia já traz uma ideia mais hipotética, né? Mais fabulosa. A pessoa está fabulando aquilo dali, ok? Então, 86, no, 86, letter D, I would be. Ok, vamos lá. A 87 agora, 87. Vamos lá, 87. Bom, match the columns, then choose the alternative with the correct sentence.
Bom, nós temos aqui, né, nós temos aqui as frases, ok? E aí a gente precisa marcar, né, as alternativas ali que dão match, né, que se encontram, né, que fazem sentido. So, I didn't go to school, espaço, I was sick. I didn't go to school, I was sick. Bom, nós temos so, unless, because, né, e although. I didn't go to school because I was sick, né? Eu não fui à escola porque eu estava cansado. Então a gente tem aí a primeira questão que é a 3. Vamos lá. Because I was sick. He studied a lot. Espaço, he passed the test. Né? Ele estudou demais. So, he passed the test. Ele estudou muito, né? Demais. Então, ele passou no teste. Então, o resultado. Então, a gente tem 3, 2. Ok? 3, 2. I'll go to the meeting. Espaço, it rains. I'll go to the meeting. It rains. Eu vou à reunião, espaço, chover. Eu vou à reunião, o quê? Unless it rains. A menos que chova. Então, a gente tem 3, 3, 1, and 2. And she was tired, although she went for a walk anyway, né? Ela estava cansada, né? Ainda, né? Apesar de que ela foi para uma caminhada, né? De qualquer jeito. De qualquer jeito, não de qualquer jeito modo, né? Mas de qualquer jeito, independentemente se ela estava cansada ou não. Então, a gente tem as alternativas 3, 1, 2, 4, letter B. Então, 87, galera, a gente ficou com a letra B, ok? Onde a gente tinha que ver, né? Marcar uma coluna com a outra. Well, let's see. Ok, just give me a second, guys. Só um segundo, por favor. Ok. Bom, nós temos aqui. Agora a 88. Vamos lá. A gente já está quase chegando no finalzinho da prova, né? Tem 96 questões, a gente está no 88. Vamos lá. Choose the alternative with the adjectives to complete the text below. Bom, nós temos aqui os adjetivos, ok? Nesses adjetivos, a gente precisa completar ali as frases abaixo, né? Na 88. Vamos lá. I'd love to go back to my hometown. The weather was... Bom, adoraria voltar à minha cidade natal. O clima era warm, warmer, warmer, warmest. Bom, warm poderia ter C. Warmer e warmer também. Então, A, B e C estão aqui. Mas a D, the warmest, ok? The warmest não faria sentido na letra C, né? And não faria sentido, né? Por quê? Porque the warmest eu já estou colocando no superlativo, ok? E eu estou falando que é warm, né? Quente ou mais quente, beleza. Mas o mais quente aqui nessa frase não daria sentido. And the people were, espaço, more polite, the most polite, polite. Não, então aqui a gente já tem um descarte, né? The most polite, não tem como. More polite, tem como. More polite também, tem como. Então a gente tem a B e a C agora, ok? Nós temos warmer, né? The weather was warmer. The people were more polite. E aí a gente vai ver aqui. However, the city, espaço, however, the city was, e aí a gente tem um gap, than my place nowadays. However, the city was the best, não rola, né? The city was worse than my place nowadays. No entanto, a cidade era pior, né, que a minha cidade de hoje em dia, do que meu lugar de hoje em dia. Então a gente tem aqui a letra C. Essa questão aqui também poderia confundir um pouquinho vocês, né? Poderia. Mas aí a gente vai vendo que, olha só, em determinadas situações,
Se é uma frase comparativa, a gente vai comparar uma coisa a outra. Se é uma frase superlativa, a gente já vai destacar que aquela coisa ali é superior à outra. Aqui ela está falando da cidade, né? Quando a gente chega ao final do texto, a gente vê que ela está meio que comparando a cidade que ela mora e a cidade, né, natal dela. Então a gente tem a letra C, que fica assim: I'd love to go back to my hometown. The weather was warmer and the people were more polite. In the city that I live now. Ela está comparando, ok? Né, comparando a cidade que ela mora agora à cidade natal. However, the city was worse than my place nowadays. Ou, no entanto, né, a cidade é pior do que a minha cidade de hoje em dia. Então, aqui a gente tem a letra C, ok? Como resposta certa. Ela está comparando uma cidade a outra. Então, tudo aqui vai ser feito no comparativo, ok? Não é no superlativo. É no comparativo. E a gente viu aqui, né, de acordo com a frase, com o contexto, né, os comparativos que a gente precisou usar. Bom, vamos lá para 89, ok? Na 89 nós temos o seguinte: choose the alternative which represents the sentence below in the passive voice, ok? Passive voice, que foi um dos últimos tópicos que nós vimos, né? Bom, na passive voice, galera, o que é mais importante? Quem pratica ação ou ação sofrida? Ok? A ação sofrida. Nós temos aqui: students overcome their problems at school, ou seja, os estudantes superam, né, os seus problemas na escola. Aqui a gente tem uma frase, ó, the students overcome their problems at school, que o mais importante, né, o que vem primeiro da frase é o sujeito, ok? Mas aqui a gente precisa dar uma olhada em que na voz passiva, né, em que a ação sofrida é mais importante do que quem praticou a ação. E a gente tem o seguinte. Bom, problems, students overcome, ok? Eu acho, galera, que essa questão aqui, ela vai ser anulada, eu acho. Por quê? Porque as questões de B e C, elas são iguais. Problems are over... não, perdão. Não são iguais, não. Eu que estava olhando a questão, mas agora que eu vi o erro. É porque é exatamente isso. Eles, né, querem que a gente fique ali preso à questão. Bom, vamos lá. A gente tem a questão students overcome their problems at school, ok? E aí a gente tem que ver a resposta certa em relação à voz passiva, ok? The passive voice. Problems were overcome by students at school. Students were não faz sentido. Por que não faz sentido, galera? Porque were, passado. E a nossa frase está falando sobre o presente. Então, não. Were é passado. Né? Problemas foram superados? Não. A gente está falando de presente. Né? Problemas são superados. Problems are overcome by students at school. Será? Poderia ser, mas tem uma questão aqui. Letter C. Problems are overcome by students at school. Os problemas são superados, né, pelos os estudantes na escola. E letter D. Problems do overcome by students at school. Não faz nem sentido. Essa frase aqui é uma frase que jogaram assim só para a gente ter a questão D. Bom, então a gente fica entre a B e a C, né? Tanto que eu falei assim, essa questão vai ser anulada, mas aí eu fui overcome e overcame. É ali, né, que tá o pulo do gato. Bom, overcome, né, e overcame. Bom, overcome, o verbo ainda está no presente. Mas quando a gente tem overcame, a gente precisa se lembrar que na passive voice, a gente tem os verbos conjugados no past participle, no passado particípio. Então, na 89, a gente tem a letra C como resposta certa. Por quê? Porque a palavra overcame, ok? Ela está justamente alinhada à proposta da voz passiva, de a gente colocar o sujeito, a ação, o objeto, né? Problems are, o nosso verbo to be, mais o verbo no past participle, overcame, ok? Mais a ação, né? Mais o complemento da frase.
by students at school. Então, a gente tem a letra C, justamente porque a diferença dela para B, da B e da C, é que o overcome está aqui no presente simples, né, overcome, e a gente tem aqui que fazer uma frase com passado particípio. O verbo precisa estar conjugado no passado particípio, então a gente tem um overcame, ok? Problems are overcame by students at school. Ok. Essa confesso que boba, mas quase me pegou também. Bom, 90. Bom, vamos lá. Choose the correct alternative with the correct simple past form of the words in parentheses. Essa aqui, particularmente, considero mais, porque a gente precisa somente completar com o passado simples, ok? Do verbo que está no parênteses. Bom, não preciso nem entender a frase, vamos direto ali para o parênteses. Speak. A conjugação do verbo speak, ok? É aquela conjugação irregular, ou seja, a conjugação irregular, ela não tem uma conjugação modelo, não tem um padrão para ser seguido, ok? A conjugação do simple past irregular é a palavra, né, no presente, no infinitivo, né, melhor no infinitivo, e que ela vai sofrer uma alteração na hora de ser conjugada. Então, o passado de speak é letter A, é a letra A, spoke, ok? A B has spoken, não rola, né? Porque present, que é present perfect, o verbo have, lembra do verbo have como auxiliar do present perfect? Is speaking, ok? Está falando, ou seja, no contínuo, no presente contínuo, present continuous, não ia rolar também, porque a gente está querendo simple past. E was speaking, que a gente está aqui no was speaking, a gente está falando de past continuous, passado contínuo. Você poderia não saber, ok? O passado de speak. Mas se você soubesse, ou se você sabe, né, o que cada um desses verbos aqui, o que cada um desses verbos auxiliares representam, né, e seus tempos verbais, aí você poderia também matar essa questão aqui a partir dos verbos auxiliares, né, de cada um dos tempos verbais. Então, a 90 é a letra B, letra A, ok? Spoke. Great. 91 agora, galera. A gente tem choose the alternative with the pronouns to complete the text below. A gente precisa escolher as alternativas, né, com os pronomes para completar os verbos abaixo. Então, a gente tem aqui, I've lived in Springtown, ok? I've lived in Springtown. Springtown é um lugar. Espaço, everyone's feel welcome. Se a gente está falando sobre o lugar, a gente tem duas alternativas aqui, nessa primeira questão. Where ou which? A gente sabe que para o lugar a gente usa where, ok? There is a park. Espaço is called Central Park. There is a park. Ok. It's called Central Park. Ok? Tem um lugar que é chamado de Central Park. Ok? Então a gente tem where, a gente está entre a e a D, né? Porque a gente precisa de where para completar a primeira. A segunda também a gente vai precisar do which. There is a park which is called Central Park. Ou seja, tem um parque, não especifiquei parque, que é chamado de Central Park, which is called Central Park. I really miss living there, especially because I left my best friend there. He's one of espaço, house. I'm sorry, é porque tá muito claro aqui, vamos lá. I really miss living there, especially because I left my best friend there. He's the one, espaço, house was considered a historical landmark. Ele é um que ou cujo. Nesse caso aqui, galera, o mais ideal seria whose, ok? Ele é uma das casas cujo, né, são consideradas um ponto histórico. Okay? Então, a gente tem aqui a questão que é a letter, a gente está no 91, letter D. Where, which, and whose. Ok? Bom,
Ok. Uma questão também, 92, que tá mole, ok? So, choose the alternative with the plural form of the sentences below. Nós temos aqui a 92, né? Deixa eu marcar aqui que a 91 tá feita. Ok. Bom, e aí a gente tem o seguinte. Choose the alternative. Choose the alternative that choose the alternative with the plural form of the sentence below. Temos aí uma frase, ok? E aí a gente vai precisar ver ok? Bom, a gente precisa ver o que pode entrar no plural aqui, ok? O que vai entrar no plural, né, necessariamente são 3 palavras. O that, né, pronome demonstrativo, woman, substantivo, e this, também substantivo. Substantivo não, perdão, pronome demonstrativo. Ok. Vamos tentar pelo mais fácil, que é o plural de woman. A gente sabe que o plural de woman é um plural irregular, ou seja, a gente não termina com S. Então, não vai ser womans, ok? Vai ser women. Então, a gente tem o plural aqui, ok? De woman, que é women. Então, a gente está entre a letra B e a letra D. Beleza, a gente já marcou 2 alternativas aí. Bom, that. That, né? Aquela. O plural de that é those, ok? O plural de that, aquela, é those. Aquelas. Matamos. O plural de this não é those. Porque these é esses. Those, aqueles. Eu tenho que fazer uma equivalência, eu só estou mudando pelo plural, não estou colocando o oposto, né? Então, o plural de this é these. Então, a resposta correta no 92 seria D. These women know to fly these aircraft. Ok? Essas mulheres, né? Aquelas mulheres, né? Sabem como voar, né? O aircraft, que é o meu Deus, que é a aeronave, ok? So, these women know how to fly the aircraft. Eu ia falar avião, mas a palavra aeronave não passava pela minha cabeça. Bom, those women know how to fly these aircraft. Ok. Bom, vamos lá para 93, né? Agora a gente tem 3 questões. Bom, in the sentence, after several attempts, he decided to still keep on going. The phrasal verbs in bold begins. O phrasal verbs é keep on, ok? Bom, então a gente tem aqui 93, ok, 93. To keep on, ok? After all this, after several attempts, he decided to still keep on going. Keep on, ok? Phrasal verb. Lembrando que o phrasal verb, ele tem, né, são 2 palavras, ok? Que separadas elas têm um significado e juntas ela tem um significado novo. Então a gente tem o keep on. O keep on é até um significado mais próximo ao significado da palavra keep, sozinha. Keep é continuar. Keep on, né? Tem esse mesmo significado, né? Esse significado parecido. Então, no caso, a gente tem to give something to someone, dar algo para alguém. To continue trying, continuar tentando. To help someone, ajudar alguém. Or D, stop trying, parar de tentar. Então, keep, ele tem até um significado parecido, né? Assim como eu falei para você. Keep on tem um significado, perdão, keep on, né? Tem um significado parecido só com a palavra keep, isolado.
Então, a gente tem a palavra keep, significa manter, continuar, ok? Então, to keep on, é o phrasal, é letter B, to continue trying, ok? Para continuar tentando, ok? Bom, achei essa do phrasal verb até um pouquinho fácil, né? Pelo menos para mim. Achei que poderia cair em phrasal verb talvez um pouquinho mais complicado, né? Que eu falei para vocês que os phrasal verbs são muitos, ok? Então vamos lá para o 94 agora. 94. Bom, 94 nós temos choose the correct answer to fill the blank in the sentence below. Bom, a frase abaixo é um exemplo de question tag, né? A gente sabe que, por exemplo, no question tag, se uma frase estiver na positiva, a frase que vem depois da vírgula, né, que é o question tag, vai estar na negativa, e vice-versa. Bom, vamos lá. The air traffic controllers play a major role in the Brazilian Air Force. Bom, the air traffic controllers play a major role in the Brazilian Air Force. Vamos dar uma olhada no verbo aí, ok? O verbo play, ou seja, é um verbo que está conjugado em qual tempo verbal? Presente, passado ou futuro? Play, presente. The air traffic controllers play a major role in the Brazilian Air Force. Play. Tá no presente. E aí, galera, está no presente, a gente tem que lembrar lá do Simple Present, por exemplo, porque essa é uma frase no Simple Present, para saber como é que a gente faz uma questão no Simple Present, negando. Bom, the air traffic controllers. Eu sei que para negar algo no present simple, eu uso don't ou doesn't. Então, eu tenho duas questões aqui, que podem ser, né, as minhas principais, né? O don't ou doesn't. Mas como é que eu vou saber como é que eu vou usar o doesn't ou don't? Bom, o doesn't a gente vai usar com os pronomes he, she ou it, ok? He, ele, she, ela, it, para coisas, animais, objetos, lugares. Ok. Bom, vamos lá voltar na frase para saber qual que a gente vai usar. The air traffic controllers play a major role in the Brazilian Air Force. Traffic controllers, plural. Controladores de tráfego. Ok. Controladores de tráfego. Se a gente fosse substituir esse nome por um pronome, seria qual? Ele. Não. Controladores é mais de uma pessoa, não é ele? Ela. Controladoras. Poderia ser também controladores de tráfego. Mas mesmo assim, eu estou falando no plural. E ela condiz a uma pessoa só. Controladores de tráfego e ela? Não existe, né? Ela é uma pessoa só, controladores ou controladoras, mais de uma pessoa. It também não conta. A gente vai usar para objetos, para lugares, né? Para animais, não conta. Se a gente fosse substituir esse nome por um pronome, seria o pronome they, eles. Ok? Então, com eles eu uso do ou doesn't. Perdão, o don't ou doesn't. Com o pronome they, que significa eles, eu uso don't, né? Então, eu tenho a letra B aqui como alternativa certa. The air traffic controllers play a major role in the Brazilian Air Force. Don't they? Ok, então they. Não é? E aí a gente tem a letra B como a resposta certa. Bom, estamos chegando ao final já, 95. A gente tem put T for true and F for false for the sentence below. Then choose the correct alternative with the correct sequence. Bom, essa questão aqui eu estava vendo, né? Ela é uma das últimas, e aí eu tenho algo aqui, né? Que a gente precisa, né? Dar uma prestada ali de atenção. Vamos lá. The past simple of verb fly is flew, né? O passado simples do verbo fly é flew. Ok, sim, né? Flew é o passado simples. Então a gente tem a primeira true.
ok? The modal mustn't can be replaced by the modal can't. A gente tem dois verbos modais aqui. O must, né, que no caso mustn't, que é a negação, e o can't, que é o can, mas no negativo. Eles podem ser substituídos. Bom, essa questão aqui, galera, ela foi, né, meio que uma pegadinha aqui para vocês, porque é algo que não é muito trabalhado, né, no sentido dos modais. Então, né, mas eu adianto aqui, né, que, assim, pelo meu gabarito, essa daqui vai ser true também, ok? TT, true, true. Eles podem ser substituídos em alguns casos, ok? É aquela questão da exceção. E aí eles fizeram essa pegadinha aqui com vocês, né? Não foi algo tão... nem algo tão muito trabalhado assim na língua, mas aí eles colocaram, né? Justamente para virar uma questão ali para você pensar. The past simple of the verb drive is driven. False. O passado simples do verbo drive é drove, ok? D-R-O-V-E. Driven é o past participle, ok? Então, TTF. Vamos lá. E por último, a gente tem the negative form of will é won't. True, né? Verdade. A forma negativa do will é won't. Isso a gente já estudou lá no futuro, né? Que a gente tem o futuro com will, nas frases afirmativas will, nas frases negativas won't. Então a gente tem a questão A, ok? Como T, T, F, T. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok? And last but not least, 96, 96. Vamos lá. Choose the alternative with the correct answer to the question below. Ok? Vamos a marcar a alternativa correta para a frase abaixo. How long have you had this uniform? How long have you had this uniform? Né? How long? Por quanto tempo? How long have you had this uniform? Por quanto tempo você tem esse uniforme? Eu estou querendo saber aqui, né? How long é um sentido temporal. Por quanto tempo? E aí a gente precisa marcar a alternativa correta, ok? A. I've had this uniform since I enrolled for this school. B. I'll have a uniform after graduation. C. I had a uniform a year ago. Or D. I could wear it in 2023. Bom, então a gente tem aqui a questão, né, que fala o seguinte. I've had this uniform since I enrolled for this school, né? Eu tenho esse uniforme desde que eu entrei nessa escola. Bom, I'll have a uniform after graduation. Eu terei um uniforme depois da minha formatura? Não faz sentido a B. C. I had this uniform a year ago. Eu tinha esse uniforme há um ano atrás? Também não faz sentido. Letter D. I could wear it in 2023. Eu poderia usá-lo em 2023. Faz sentido. O que faz sentido aqui é a letra A. I've had this uniform since I enrolled for this school. Né? Eu tenho esse uniforme. How long have you had this uniform? Por quanto tempo você tem esse uniforme? A. I've had this uniform since I enrolled for this school. Né? Eu tenho esse uniforme desde que eu entrei aqui nessa escola. Então, a 96, ela é a questão A, né? Nossa última questão aqui. Bom, fizemos a correção da prova, né? Vou voltar aqui no chat. Nossa aula, né, foi totalmente baseada aqui na correção, aqui no gabarito, no comentário com vocês. Eu queria saber, né? A Raquel tá aqui, né? Só a Raquel tá aqui. Raquel, você quer falar alguma coisa? O que você achou da prova? A Raquel foi no chat. Ah, tá de boa. Bom, então, sem comentários. Pode se sentir à vontade também, quiser comentar. Ah, sem comentários, ok. Bom, galera, então é isso, ok? Bom, espero que quando o gabarito oficial sair, vocês vejam. Enfim, desejo toda sorte para vocês, ok? Foi um prazerzaço estar com vocês, tá? Eu espero que eu tenha suprido ali a necessidade de vocês, que vocês tenham se sentido bem,
ok? Em relação à prova de inglês, em relação às outras matérias também, e desejo muita sorte, ok? A vocês todos. E aí, a gente encerra a aula, tá bom? E eu queria agradecer por esse tempo todo, tá bom? Um beijo, pessoal, e sucesso a vocês, ok? Tchau.